como é que você vai conseguir modificar, né? Então, acho que a Rosane trouxe também essa questão do diagnóstico, isso é bem importante, é uma dica aí para os nossos ouvintes aí, quem está nos acompanhando, é fundamental. O primeiro passo é o diagnóstico, é a identificação. E eu acho que tirar esse drama. Quem não tem um traço para superar? Acho que se a gente não tivesse mais traço para superar, nós não estávamos aqui. Isso faz parte do nosso processo e da nossa programação também, superar traços. Então, acho que tira um pouco daquilo assim, olha, ai, que horror, como eu sou terrível, eu tenho esse traço. Gente, tira esse sempre drama. é bom lembrar, né, que nós estamos num papo evolutivo, né? E evolutivo a gente considera a evolução. Então, evolução a gente vai de um estado assim piorzinho, bem piorzinho, não é? Para um melhorzinho. Então, todos já estivemos em um estágio, em um estado piorzinho, onde a gente já teve manifestações muito mais difíceis, não é, do que as que nós temos hoje. Então, isso é motivo para quê? Para que a gente tire esse dramalhão, a gente tire o chicote da mão, não é, Cris? No sentido, ninguém precisa se chicotear, mas é possível, sim, a gente fazer aquilo que a gente chama de autopesquisa, autoconhecimento, se olhar com mais, vamos dizer assim, transparência, sem medo, não é? E poder, a partir disso, a gente poder avançar, partir realmente para uma mudança de postura, mudança de traço, enfim, e valores também, né? Eu acho que nessa linha de identificação, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aí pode, por exemplo, assim, pensar um minutinho e levantar 10 traços positivos, 10 traços força, 10 traços que gostaria de mudar. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter isso à mão, né? Não tem que separar, a gente parar assim, o que eu tenho de bom? Aí pensa. Não, isso aí tem que ser, você tem que se apropriar disso mesmo. Então, responder bate pronto. Pois é, a gente teve que superar aí um problema técnico, né, pessoal? São traços. Isso são superações também. Superações, né? Então, mas a gente voltou aí, nós não estávamos ao vivo, mas estamos voltando, tratando aí de superação, né? Transformando traços pessoais. A Débora está nos assistindo, a Débora Pereira, Ana Paula, o pessoal está entrando. E então, vamos lá, pessoal, perguntem, informem aí, alguém quiser também dizer como transformou, como faz para transformar os seus traços, né? Se já passou por isso, se está olhando que precisa passar por isso também, é uma ideia, conversem com a gente está aqui, que conversando a gente se entende. Você sabe que você estava falando aí, né, Rosane, que às vezes por medo, né, a gente não olha, eu pensei, tá aí um traço que a gente tem aqui, um traço pessoal, a ser superado sempre é o medo. Até para a gente poder avançar. Um dos grandes, eu diria. Enorme, um dos né, grandes. Gente? Com medo, porque, eu desafio a pessoa a falar que ela não tem nenhum medo. Pergunta boa para os nossos ouvintes. A Cris já falou aí, medo de altura, né? Não é? Às vezes pode ser até aquele medo mais bobo, mais aparente, aquele que não necessariamente seja um traço que atravanque a personalidade, não é? Mas medo, e às vezes, assim, eu falo medos injustificados, porque, por exemplo, o medo, ele é um aspecto positivo se a gente for considerar em relação à prudência. Sim, né? Ele é um termômetro de prudência. Ele é necessário para o processo evolutivo, né? A pessoa que não tem medo de nada, e se não tiver maturidade, gente, imagina uma pessoa sem medo nenhum, muito corajosa, e sem discernimento, exatamente. Nossa, a gente tem um problemão. Exatamente. Mas a gente não está falando desse medo, né? A gente já teve um programa que falou de medo aí, deve estar no perfeito, Face. Quem quiser pode procurar recuperar lá também. É isso aí. Então, agora esse medo, para a gente até poder, o medo até de identificar, de fazer o diagnóstico, de se olhar, esse medo da transparência, esse medo eu acho que é muito sério, de a pessoa se olhar assim, olha, o medo de ver o seu lado mais escuro, né, os seus traços pardos, as suas dificuldades. Isso aí a gente, às vezes, é o primeiro a ser superado para a gente poder andar no nosso processo evolutivo. Perfeito, perfeito. Agora eu vou, a gente não tá na hora do nosso break ainda não, né? Eu vou cantar uma musiquinha para vocês aí. É isso, eu vou cantar. Superando traços, superando traços, exatamente, porque eu também vou superar toda minha insegurança aqui, mas eu vou cantar uma musiquinha. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Mudar pra quê? Pra que eu tenho que mudar? Afinal de contas, pra quê? Tá tudo bem, tá tudo certo. Síndrome de Gabriela. Síndrome da Gabriela. Pra que eu preciso mudar?
Pois é. Eu acho que a primeira coisa, sabe? Vamos ver aí o que o pessoal acha, mas eu acho que a primeira coisa é a gente dar um stop nisso, parar de achar bonito isso. Nasci assim, sou sempre assim, serei sempre assim. Ou achar que não pode. Ou achar que é bom ser assim. Eu acho que tem esse aspecto. Às vezes a pessoa acha que é bom. Não, eu não mudo, como se isso fosse uma coisa positiva. Não, eu continuo igual, continuo a mesma pessoa que você viu há 10 anos atrás, mas isso com orgulho, sabe? Ah, você sabe, me lembrou um negócio agora. Às vezes eu encontro com alguém que eu tô há muito tempo sem ver, e a pessoa fala assim, nossa, mas você não mudou nadinha. Eu, puxa vida, eu tô fazendo um esforço danado. Mas é que ela não viu você por dentro, Andressa. Ela tá... não mudei nadinha, não, eu quero mudar sim. Você me fez, nossa, como você mudou. Tá melhor, claro, né? Mudou pra melhor. Mas mudar pra quê, né? Uma boa pergunta, pessoal. O que vocês acham? Mudar para quê? Mudar para quê? E você tocou num ponto, Cris, que é a questão assim, se você, essa pessoa acha que ela não precisa, tá tudo certo, e às vezes ela tá mesmo, não é? Não é um céu de brigadeiro, tá tudo bem com a vida dela, financeiramente, afetivamente, etc. E essa pessoa acha que, beleza, não precisa de mais nada, não é? O que é importante a gente considerar sempre? Que a vida, ela é uma oportunidade, uma grande oportunidade evolutiva, não é? Então a gente precisa estar atento àquelas, a todas as nuances que elas nos traz para poder usar do nosso arbítrio, da nossa inteligência evolutiva para poder mudar, modificar, alterar e se melhorar. Não é? Porque senão a gente vai estar aí repetindo coisas que para nós já não é mais inteligente. Não é mais evolutivo. Não né? É mais evolutivo. Sabe que eu acho que é uma coisa bacana de a gente debater aqui é que assim, é a questão, a tal da zona de conforto, que é o nasci assim, vou continuar assim, porque tá tudo certo, tá agradável, tá quentinho, sabe? Tá aconchegante, não vou mexer nada. E aí a gente acaba até gostando daquele traço que ele tá atrasando. Ele tá atrasando, mas se tá me mantendo confortável. Olha só que armadilha, né? Às vezes o traço que atrapalha tanto a nossa evolução é o que nos mantém no conforto. Um conforto de não se mexer. Sabe quando tá todas as almofadinhas estão no lugar certo? Não vou me mexer daqui. Uhum. Se a gente não se mexer, a gente não vai sair daqui. Eu vou continuar aqui. E a vida é isso, é um contínuo, né? A mudança precisa acontecer para a gente evoluir. A gente precisa avançar de alguma maneira. Pode estar bom aqui, mas a gente não sabe o que tem lá na frente. E pode ser muito melhor. A almofadinha está bem aconchegada, está direitinho. Mas e se eu começar a correr? E se eu fizer exercício? O que será que eu vou sentir? Será que não vai ser melhor? Eu acho que é trazer um pouco disso, assim, um pouco de essa positividade de, olha, embora está aqui, não preciso mudar porque está tudo agradável, né? Está tudo certo, afetivamente, enfim, mas o que pode ser melhor que isso? Porque a gente só se preocupa e não... eu acho que aí entra o medo, né? Entra o medo. E eu tenho uma outra situação, Cris, que eu vejo assim, a gente tem muito... Nos falta referências também. Então você falou assim, tá tudo certinho. Às vezes não é nem que tá tudo certinho. Às vezes o negócio tá meio capenga, mas a pessoa tá tão acostumada com aquilo ali... Isso é bom também. Né? Tá tão acostumada que ela não mexe, não, deixa assim, eu vou capenga mesmo e tal. É o medo desconhecido, né? A pessoa prefere aquela situação que já é conhecida dela do que ir para um cenário totalmente novo, né? Exatamente, ou o comodismo também, tem um processo de acomodação que é muito próprio, não é? Nos é próprio como consciência, como seres humanos, muitas vezes, da gente se acomodar, a gente achar que aquela condição ela tá razoável, beleza, e vamos seguir em frente. Então, o que é preciso que a gente perceba, que a gente entenda? Que o processo evolutivo, ele também requer desafios, e que ninguém vai crescer se não se desafiar. Né? Então ninguém vai sair do lugar, ninguém vai mudar o patamar. E para isso eu percebo assim que é importante a gente construir novas referências. Então, se você tem uma condição X a partir de uma manifestação X, certamente qualquer um de nós, a gente tem
algumas defasagens dentro do nosso processo de manifestação. Então, vamos construir novas referências. Se eu estou hoje numa posição, numa postura, aonde que eu quero chegar? Então, construir referências para nós, para a gente poder, a partir disso, ter estímulo para fazer o movimento. Um movimento de reciclagem, de mudança, de transformação pessoal, né? E essas transformações pessoais são aquelas permanentes e aquelas que se refletem na nossa manifestação, seja na família, na afetividade, seja no aspecto profissional, seja na sociabilidade. Então, essas transformações, elas implicam num upgrade, um upgrade, não é? Um upgrade aí da nossa manifestação em todos os âmbitos da nossa vida. Mas para isso a gente precisa olhar para frente, adiante, né? Não ficar, se contentar com aquilo que já existe. Essas referências que você está falando, né? A gente precisa olhar para frente, olhar para outros estímulos, a gente buscar, como você disse mesmo, uma outra referência, um outro exemplo, a gente olhar que existem coisas que podem ser feitas. E daqui a pouco o olhar para frente não é nem olhar para o que está fora, mas é olhar para dentro, para nós mesmos, mas com uma outra perspectiva. É que eu acho que entra a questão assim eu não consigo dissociar esse assunto da superação da programação de vida. Então, às vezes a gente tá tranquilo com aquilo ali, mas se a gente olhar e ver o que é possível se fazer, onde eu posso chegar, então eu consigo construir essa nova referência. E a referência pode ser eu mesmo, eu buscando em mim lá coisas mais positivas e a transformação. Agora, sabe, eu estou falando e estou pensando ao mesmo tempo. Então, foi o que você falou aí, a zona de conforto, porque eu mesmo estou dizendo, está confortável, está tudo certinho, mas nem sempre está certinho, mas a gente se sente confortável mesmo no que não está certo. A gente acostuma, e eu acho que isso é uma coisa bem legal aí, pessoal, para vocês pensarem, sabe? Que às vezes a gente acostuma com uma coisa que não é tão boa. Porque, embora não seja o melhor, aquilo a gente está acostumado, como você falou, né, Andressa? Assim, o medo do desconhecido. Então, arriscar aquilo, embora não seja tão bom, mas ele é certo. E aí o desafio que a pessoa tem, o desafio é sempre um risco, né? É sempre um risco e a pessoa não quer assumir esse risco. Eu acho que a questão de quando você vai mexer num traço, num hábito seu, num comportamento, isso às vezes vai até impactar outras pessoas que fazem parte do seu grupo. Então, por exemplo, vamos pensar na situação, um tempo atrás, eu tinha amigos e a gente ia pro bar. E aí, em determinado momento, eu me dei conta assim, poxa, mas essa vida de bar, ficar só bebendo, não é só isso, tem mais coisa para fazer. E eu falei assim... E aí começou a ter os convites, eu falei assim, não, hoje eu não vou não quero não. E aí, assim, as pessoas, de alguma certa maneira, essa minha mudança evolutiva, eu falei assim, não, agora eu não bebo mais, não vou ficar perdendo meu tempo no bar, mas eu continuo seu amigo, ó, se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui, tô às ordens, tô à disposição. Isso, de uma certa forma, desagrada algumas pessoas, né? Porque a gente tá mexendo e acaba mexendo com outras pessoas que fazem parte da nossa rede de relacionamento. Eu acho que esse é um aspecto até, de repente, depois do break, pra gente poder voltar. É o efeito halo das mudanças pessoais. O que você acha? Vamos voltar com esse assunto depois? Boa! Vamos pro break, então, depois a gente volta. Já estamos entrando aí, não? Então tá, pessoal, daqui a pouquinho a gente volta, tem uma pergunta aqui do Leo Crons, né? E aí a gente conversa, Elias. A gente já retorna com a tua pergunta. Ele quer saber os passos para trocar as nossas manifestações, né? Para que possamos construir uma nova referência. Quais são os passos? Vão pensando nisso aí, pessoal. A gente retorna respondendo para você. Leo Crons, é isso? Acho que é. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado
Eldorado, na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. 13h29. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Estamos de volta, pessoal, com o nosso Papo Evolutivo. O pessoal está perguntando, nós ficamos devendo aí para o Leo Crons, né? Ele quer saber os passos, né? Pelo que eu entendi aqui, para a gente poder construir uma nova referência e mudar, né? Através da mudança das nossas manifestações. Pois ele tem mais outra questão, mas eu acho que isso é bem importante. Ele quer saber como a gente faz para construir essas nossas novas referências. Então eu vou passar para as gurias, mas eu vou dar uma opinião aqui, rapidinha. Pode. Entre muita técnica que a gente tem para se olhar, eu acho que tem uma coisa que é bacana, sabe, Lio? É a gente também olhar mais para as coisas boas que este mundo tem, para consciências que fazem a diferença, que fazem assistência, que ajudam muita gente. A mídia em geral, né, enfim, até porque é o que vende mais, o que a gente, quando liga a TV, quando entra até no mundo mais virtual, a gente vê muita notícia negativa. Tudo bem, a gente tem que saber o que está acontecendo, porque acontece realmente muita coisa. Mas tem muita coisa legal também acontecendo, que não aparece tanto. Então, a gente tem que ter um cuidado, pelo menos eu pensaria nisso, né? Além de outras coisas que acho que as gurias vão trazer aí. Mas de a gente olhar como referência coisas bacanas que estão acontecendo. E tem muita coisa acontecendo no mundo hoje. A gente só que vai ter que procurar um pouco mais, né? Para a gente ter essa referência. Pessoas que fazem a diferença. Eu penso nisso. Pessoas que fazem diferença nesse mundo. Ele falou aí em questão de construir novas referências, considerando aí uma autorreferência, então acho que o primeiro passo é ele saber qual é a referência atual, onde que ele está hoje. Então acho que o primeiro passo é se conhecer. É isso que você tinha trazido no primeiro bloco, né, Rosane? De identificar e se conhecer. Então a gente fala muito, todo programa a gente está trazendo a questão de autoconhecimento, se pesquisar, é justamente isso, conhecer quais são os seus traços, os positivos e os que precisam ser melhorados, que estão atravancando a sua evolução, para aí sim ir nesse fluxo de mudar, né, de transformar esses traços. Então, você primeiro precisa saber quais traços você quer mudar. E aí, eu acho que tem uma dica muito legal,
que para se conhecer, você às vezes, não só você se pesquisar, entrar no seu íntimo e conhecer os seus traços, como você funciona, como você responde a determinadas situações, mas também ouvir os seus colegas, as pessoas que trabalham contigo, os seus familiares, os seus amigos. Então, tem uma técnica muito interessante que é você pedir para essas pessoas que fazem parte do seu grupo, que te conhecem também, para elas listarem alguns traços seus, tanto positivos quanto aqueles que precisam melhorar. E olha, te garanto que você vai se surpreender com as respostas que vão vir. Eu já fiz isso, assim, tive algumas surpresas, assim, coisas que eu nem imaginava, assim, positivas de mim, e outras coisas que estavam tão escancarado que eu falei assim, nossa, mas eu achei que era só um pouquinho, tá assim tão grande. Então é uma dica bacana você ouvir, pedir esse feedback das outras pessoas que estão aí à sua volta para ter essa noção da sua referência atual. É interessante se mais de uma pessoa falar a mesma coisa, você não vai ter como negar, né? Não tem aí como tem que levar negar. em consideração, colocar como pensa, hipótese. É verdade. Como que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Elio Crons. Ele já esteve aqui no programa, ele disse, com o Fabiano. E ele é estudante da UniAmérica, ele continua, ele está interessado, né? Ele quer saber aqui também, está trazendo a questão de trocar de hábito, né? O quanto é difícil fazer isso. Bacana. E o que é mais fácil é aprender novos hábitos. Mas ele está trazendo aqui porque tem em conta que enfim, o ser humano, é o que ele está dizendo, né? Tem uma personalidade, se comporta de várias maneiras de acordo com o lugar onde irá se inserir. Escola, trabalho, enfim. Está mandando abraços. E eu acho que assim, a questão de trocar de hábito mesmo, tem até um livro, né, sobre o poder do hábito, acho que o hábito é uma coisa séria, mas o que a gente está trazendo é um pouquinho mais do que trocar de hábito, sabe, Lio? Eu penso assim, ó, que hábito é uma prática, né? É uma prática, mas antes disso, claro que ele pode fazer essa mudança de hábitos, pode fazer parte de uma estratégia maior, mas transformar um traço é algo que é mais profundo que isso, não é trocar uma coisa pela outra. Então, por isso que eu acho que você está dizendo que é mais fácil aprender o novo hábito, né? Porque daí é algo novo que você vai fazer. Mas quando você tem alguma coisa que você quer transformar um traço, você vai ter que olhar para ele com profundidade, ver da onde vem esse traço e o que é necessário fazer para transformar, para superar ele. E aí vai ter que olhar, penso eu, de novo, eu volto, porque eu acho que essa coisa, eu sou meio otimista, assim, eu acho que a gente tem que olhar muito porque a gente tem de positivo, que essas novas referências, elas estão aí, às vezes a gente não se olha, a autorreferência está muito no aspecto negativo e não no aspecto positivo. E se a gente olhar o aspecto positivo, a gente vai ver que está ali a chave para a gente mudar não só os hábitos, mas mudar aquele traço mesmo. Eu quero fazer minha observação, Lio, né? Lio. Obrigada pela pergunta, muito bacana o seu interesse, o interesse por analisar mais a fundo isso. E assim, a observação que eu faço para como a gente construir novas referências, porque eu trago isso sempre dentro do meu processo de autoanálise e autopesquisa. Eu acho importante a gente nunca perder de vista efetivamente quais são os nossos valores. Tá? Porque muitas vezes a gente tem valores dentro daquilo que a gente acha legal, acha bonito e até acha factível, mas a nossa conduta, ela fica aquém. Ela fica muito em função do que os outros fazem, do que os outros vão pensar, daquilo que é mais prático, aquilo que a gente já comentou antes. Então, eu penso assim, que um primeiro passo para a gente construir uma referência que ela seja diferente e que ela seja factível, né, no curto prazo, para que a gente consiga chegar lá, é a gente efetivamente olhar para os valores que nós temos. E a partir deles a gente pensar, a minha conduta, ela está alinhada coerente com esses valores, porque na maioria das vezes não está. A gente acha bonitinho, a gente fica, vamos dizer assim, ditando valores, não é? Para nós, para os outros, para a sociedade, para os políticos,
não é? Mas muitas vezes as nossas condutas lá no raiar da nossa intimidade, elas não estão condizentes. Então, uma primeira referência é essa. E aí, uma segunda também uma coisa muito prática e que eu faço também, é olhar para o lado. Se a gente olhar para o lado, vamos entender que nós, como consciência, nós temos traços que estão lá em cima, não é? E traços que estão lá embaixo. Então, a Andressa tem N traços onde ela está na minha frente. Tem N traços. E a Rosane vice-versa. Vice-versa. Então, assim, ó, tem um traço que está me incomodando, não é? Ou que eu quero, que eu acho... Poxa, se eu vejo que a Andressa, ela já conquistou, ela tem uma conduta, ela tem uma postura mais madura, eu vou olhar para a Andressa e se eu puder, por que não conversar com a Andressa, me aproximar da Andressa, olhar e analisar e ver o que está ao meu alcance hoje para poder adotar posturas e talvez hábitos, assim como ele falou, que vão me levar efetivamente a uma mudança de traço, de patamar, etc. Eu queria comentar rapidinho essa questão dos valores, porque assim, isso eu acho muito importante. Porque às vezes a gente tem um valor que a gente acha bonitinho, mas ainda não é aquele valor que move a gente. É um valor almejado, mas não é aquele verdadeiro valor. Isso a sociedade coloca como base, como bonito, né? A gente acha assim, isso é muito legal, assistência. É um valor muito almejado, mas às vezes ainda não faz parte ainda da realidade. Não é aquilo que realmente está movendo a pessoa. Então, o modus operandi dela ainda não tá alinhado. Então, eu acho que a gente tem que tirar esses preconceitos, às vezes, da gente se enxergar e ver quais são os nossos reais valores que a gente está aí nos movimentando. E às vezes eles estão lá no fundinho, sabe? E aí eu quero retomar e puxar aquela ideia de antes do nosso intervalo aí, que é o efeito, né, nas outras pessoas do grupo. Isso, quando a gente muda, quando a gente transforma traços. E juntando com os valores, porque eu acho que está tudo junto e misturado, né? Está tudo junto e misturado, que às vezes a gente acaba adotando valores dos outros para agradar, para se manter num determinado grupo. Que foi o exemplo que você deu, né? Sim, exatamente, sim. Né? De repente, você tem um tipo de hábito, de atitude, de postura, porque aquilo agrada aquele grupo, e a gente sabe que se mudar, a gente corre o risco até de perder o contato com essas consciências, com esse grupo. Né? Então, a gente acaba adotando, às vezes, os valores das outras consciências. E a referência, às vezes, está no lado, está em olhar para uma pessoa que faz diferença, e a gente pode olhar para lá e ver que nós também temos esses valores. E estão lá no fundo, porque eu estou com medo, de um novo medo aparece, de desagradar alguém, e eu não assumo lá um valor que me é mais caro mesmo, que é um valor consciencial, que eu trouxe, que é meu. Então, até a própria assistência, exemplo que você deu aí. Às vezes a gente deixa ela meio apagadinha, assim, porque tem outras coisas e porque a gente está num grupo, porque vai mexer, gente, isso é bem sério. A Melissa entrou ali, só para dizer para vocês, a Melissa está mandando um olá para vocês. Olá, Oi, Melissa. um beijinho. Super fã, Melissa, aí que está sempre nos assistindo. A Carla Galdino também entrou. Abraço, a Carla também, a Carla está sempre com a gente. Também, um beijo, viu, Carla? Obrigada aí por estar com a gente. Está aí nos assistindo aqui. Eu posso continuar contando aquela história que a gente parou antes do intervalo, bom. Que era assim, esses amigos de bar, né? Que aí teve um momento que aquilo ali era o meu valor, eu estava coerente. Mas aí passa um momento que a gente passa a se conhecer melhor. Lembra da nossa programação existencial que você comentou, dessa relação dos traços. E aí você passa a não ver mais sentido, aquilo não passa a ser mais um valor para você. E aí eu declinei de vários convites, fui me afastando de vários amigos, mas o que eu achei interessante é que muitos desses amigos, assim, quando o negócio está apertando, quando eles querem realmente conversar, falar alguma coisa mais séria, eles procuram. Então, assim, acho que é isso, né? Impacta o grupo, mas, ao mesmo tempo, isso reverbera de uma outra forma, traz um exemplarismo, passa uma outra confiança, uma outra visão que as pessoas têm quando você faz essa mudança. E, às vezes, demora um tempinho para ter essa atualização de imagem. É como aqui no nosso Facebook. Às vezes a gente está falando alguma coisa e só vai aparecer um minuto depois.
Se você perguntar e demorar um pouquinho, né? Então já sabe que tem é o delay aqui. Tem um delay, a gente tá indo. Cris, acho que antes do intervalo, acho que dá pra gente falar um pouquinho da nossa enquete. Ai, vamos lá, Podemos? Rosane, como é que tá a enquete? Então, a enquete a gente perguntou assim para as pessoas: você já superou algum traço de personalidade? E olha que interessante, 91% das pessoas que responderam a enquete responderam que sim. Que legal, bom, né? gente. Que E bom, 9% não. Aí eu vou ler alguns comentários aqui, tá? O Mauro Berger, acho que é assim, tá, Mauro? Não sei se tá. Também é nosso super fã. Obrigada, Mauro. Ele tá falando assim: assisti um verbete ano passado, pessoalmente no Tertuliário, com o professor Leonardo, onde ele comenta que precisamos aprender a dizer não a nosso favor. E desde então estou me sentindo muito bem, sem carregar a culpa por dizer não. Não conseguia dizer não. Gratidão a todos do CAEC, voluntários ou não da Conscienciologia. Só um pouquinho, a gente vai ter que falar, uma sincronicidade, né? Hoje o professor Leonardo está lá no Tertuliário defendendo mais um verbete. Que legal, né? Eu acho que só para quem está acompanhando, acho que esse verbete que ele está se referindo, acho que é o síndrome do bonzinho. É bem interessante. A gente já questão, trouxe isso aqui, né? E tem a ver com essa questão de você agradar outras pessoas, às vezes não fazer o seu valor, tá num valor. Abrir mão dos seus valores para agradar os outros. Gente, isso nunca deu e eu acho que nunca dará certo. Não funciona. Isso que o Mauro está trazendo tem muita relação com o meu tema de estudo, né? Dentro da Conscienciologia, a gente elege um tema que é prioritário, que para mim é o posicionamento, né? Posicionamento pessoal, o autoposicionamento. Então, o saber dizer não, né? Ou inicialmente, às vezes não é nem saber, às vezes é dizer de qualquer jeito, que no início é assim mesmo, né? Quem não sabe vai ter que dizer de qualquer jeito, depois vai modulando. Mas é o início do começo do princípio, não é? Da pessoa, dela trabalhar um posicionamento pessoal, porque é muito importante, é extremamente necessário a gente dizer não. A gente não pode atender a tudo e a todos. E muitas vezes é muito assistencial a gente dizer não para uma outra consciência. Exatamente. Para o bem dela. E nosso também. Nosso também. Mas assim, sim, para o nosso, claro, mas assim, às vezes para ela também é importante. Não é fácil, mas é importante para todos os envolvidos. Então, às vezes aquela consciência só vai mexer no seu traço, só vai buscar superar quando ela recebe o não. Porque ela também está numa zona de conforto. Quando a gente diz sim para tudo, não sei, já que é o teu tema de pesquisa, aí vê se concorda comigo, Rosane. Se a gente diz sim para tudo, a gente mantém consciências em zona de conforto. Claro, porque a gente vai atendendo coisas que seria da alçada e importante para a evolução daquela consciência. E se a gente faz por ela, a gente diz sim, a gente está atrapalhando. Então, o não, ele é importante para nós, porque a gente não vai atender tudo, tem esse aspecto, mas ele é muito importante, às vezes, para outra consciência. Exatamente. Muitas vezes o maior presente que a gente pode dar para uma pessoa é um não bem dado. Veja só, que coisa. Mas a gente retorna daqui a pouquinho, vamos para mais um intervalo e vamos continuar conversando aí, né, pessoal? Tá bom. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis.
Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, pessoal, estamos de volta, então, com o Papo Evolutivo, conversando, se entendendo, estamos aqui. O Lio mandou de novo aqui uma coisa bem bacana. Esse tema é muito importante, gostaria que um dia viessem dar uma palestra na Uniamérica. Sabe, Lio, a gente tem um programa dentro do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que se chama Parasociais, e a gente atende convites assim, de empresas, escolas, enfim, da área educacional, cultural ou da saúde. Semana passada o IPC esteve no Atacadão, e a gente deu dentro da semana, né, a CIPAT, a semana lá para os... Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Isso. Ai, que bom, coisa boa que alguém que saiba, assim. Nós demos 5 palestras lá para os funcionários, foi muito bacana, foi um momento muito legal. A ideia é ajudar, assim, que as pessoas pensem mais, se discutam, se debatem, enfim, para ampliar. Então, é aquilo, se nos convidarem, a gente está lá. Sem problema, né, gurias? Com certeza. Eu aceito, com aceitamos. Certeza. Rosane, traz aí mais alguma coisa aí da... Isso, alguns comentários mais que foram colocados na nossa enquete. A Sheila Bispo fala o seguinte, porque vamos retomar a pergunta para a gente poder ficar mais centrada aqui. Peraí, deixa eu achar a publicação aqui que eu não estou achando. Aqui, a pergunta é: você já superou algum traço de personalidade, algum traço pessoal? Então, vamos lá. Aí a Sheila, ela fala assim, ó, realizando o autoenfrentamento para que tenha uma expansão lúcida de consciência. Então, eu penso que ela está se trabalhando, veja se a gente entendeu bem, Sheila, ela está se trabalhando dentro do processo dela para poder ter uma projeção consciente, seria isso, Sheila? Se eu estiver errada, me corrija. Ela falou expansão lúcida de consciência e imagino que seja isso. Mas bacana, muito bom, Sheila. Obrigada por contribuir. O Gilson Machado, meu querido amigo, colega Gilson, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigada por estar aí participando com a gente. Ele fala assim, o comportamento vitimizador se tornou uma reminiscência e foi transformado num comportamento mais proativo, de proatividade. Nossa, que bom, Gilson. Tá de parabéns, gente. Isso não é fácil. Não é fácil. Essa questão da autovitimização também é algo muito sério, muito difícil da pessoa detectar e admitir. E é um traço atravancador da consciência de uma forma geral. É sabotador. Sabe que eu acho que é um traço assim maior. Porque se a pessoa se sente vítima, a gente vamos pensar, a vítima é a pessoa que sofre alguma coisa. Então ela não tem autonomia, ela é vítima. E se a gente não tiver autonomia para mudar, a gente continua vítima. Olha só, como é uma coisa, a gente fica enrolado, é um ciclo vicioso. Então eu acho que é um traço, concordo contigo, eu acho que é
É assim, uma hora. É mor. E eu acho que sempre que a gente tem algum traço que está atrapalhando, ele pode ser outro traço, mas eu acho que a vitimização, ela sempre tem uma pontinha ali. Sempre. E Sempre é muito difícil da pessoa admitir. A pessoa que tem a vitimização, eu acho que é um dos Sim. mais complicados para ela admitir por causa do funcionamento mental da pessoa, né? Porque se a pessoa admite que Emocional. ela é vítima, é como se ela abrisse mão da sua autonomia, do seu poder, da sua capacidade de resolver as coisas. E isso aí é muito sério, é difícil. Muito sério. A pessoa tem a questão da vergonha de ser vítima, tem tudo isso, começa a juntar e aí vai ficando mais difícil. Então a gente tem que realmente perder aquele medo, perder a vergonha e olhar, gente, tá, tô sendo vítima, vamos lá. Como é que se muda isso? Isso, vão ser mais proativos. Parabéns, Gilson. Esse tá é de o caminho parabéns. certo. Tá? Um grande abraço para você e para sua família. E a Maria Paula Morelli fala o seguinte, ó. Exercitando todos os dias o discernimento para dizer não. Consequentemente, uma aura sem vitimismo. Gratidão. Ela costurou as duas coisas, né? Ela costurou. A síndrome do bonzinho com a antivitimização. Exatamente, costurou. Excelente, Maria Paula. Muito obrigada aí. Obrigado para todo mundo que participou da nossa enquete. Pessoal, assim, lembrando para vocês que o IIPC, ele toda semana tem palestras gratuitas, né, em todo o país, e agora a gente está com os temas, assim, estão todos assim, conectados. Então, você procure aí na sua cidade, né, www.iipc.org. A palestra dessa próxima semana é Superpopulação e Evolução do Planeta. Procure aí, mais próximo de você, vá lá discutir, debater, é um momento muito bacana isso, ok? Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta aqui da Sheila. Hoje, eu acho, não sei se é a mesma Sheila que trouxe Eu aí. acho que sim. Eu acho que é, Sheila. Né? Abração, Sheila. Então, Sheila, hoje em meus atendimentos percebo que a grande dificuldade das pessoas em saber a diferença entre o que é hábito e personalidade, era isso que a gente estava falando antes, Sheila, isso mesmo. A diferença disso, a pessoa acha que mudar só o hábito está mudando a personalidade, e não é assim. Isso que a gente está trazendo, é algo mais profundo. O hábito, às vezes, faz parte da proatividade, ajuda. Se muda o hábito, ajuda a mexer nas coisas. Mas não é só isso, não. Queria comentar que o hábito, ele é uma questão externa. Mas, às vezes, essa questão externa, esse hábito, ele vai te ajudar a reciclar questões mais internas. Então, é importante utilizar essa estratégia. E a questão de diferenciar o que é hábito, o que é traço, o que é personalidade. Personalidade em si seria a consciência, mas tem também o temperamento, que a gente nem chegou a falar, saber os valores. Temperamento é aquilo que a gente tem... É mais difícil de mudar, né? Demora um pouco mais a mudar. Tempera, né? É a parte mais difícil. Porque é aquele que tá mais no âmago da consciência. Então, assim, você vê que esse assunto tem pano para manga. Então, eu acho interessante a gente falar aqui também que é importante o processo da conscienciometria, que é a metria e a medição da consciência de si mesmo. Então, existem instituições na conscienciologia, existe a Conscio, o IPC tem uma série de cursos, por exemplo, o próprio ECP1, que ajuda nesse processo aí do autoconhecimento. E aí você diferenciar o que é uma questão externa, o que é uma questão que está envolvendo apenas a mesologia, né? Apenas o meio ambiente que você está vivendo, ou é aquilo, ou uma questão que você às vezes traz de várias vidas, né? Você está tentando lidar com aquele traço as várias vidas. Por exemplo, eu até tinha colocado uma pergunta aqui, será que é possível mudar um traço em uma vida apenas? Ou às vezes tem traços que a gente vai trabalhar ele ao longo de várias vidas? Eu só queria trazer uma analogia aqui, a questão que às vezes nós somos como cebolas. As cebolas têm camadas. Vai descascando. Vai descascando um pouquinho. Então, uma hora você trabalha um traço um pouquinho, aí passa um tempo, dá aquela assentada, aí depois, opa, agora eu já consigo ir mais fundo. E aí tira outra casca da cebola. E por aí vai. Eu acho que uma coisa interessante aí que você falou é que tem uma situação que às vezes que é de auto-engano, que a gente fala da dificuldade de reconhecer o traço. Às vezes a pessoa causa uma certa ilusão, a pessoa reconhece, e quando ela reconhece, ela tem a ilusão de que ela já superou.
Ah, boa. Não é? Não tem isso? Às vezes Eu já vi, já tá resolvido. já tá resolvido. Não, já entendi. Agora eu vejo, não, tá tudo certo. Ai, que bom se fosse assim. Que bom se fosse assim. É o início do Até começo suspirei, né, do de princípio. no começo. Né? Sabe que a respeito disso, a gente está quase encerrando nosso tempo, mas dá para ainda alguma coisa aqui. A respeito disso, eu aprendi uma vez, dando uma aula, assim, uma pessoa trouxe uma ideia, ela trabalhava com desenho, eu achei muito bacana, porque a gente fala em traços, veja que a gente não está falando em ponto, um ponto positivo. Aí ela me disse que o traço é um ponto em movimento. Aí eu achei até poético, mas eu achei muito bacana isso, porque trazendo assim para nós, quando a gente fala em ponto, é algo que é determinante. Aí poderia a gente pensar assim, ó, eu vi esse ponto que eu tenho negativo, entendi e vou abrir mão dele, vou largar dele resolvido. Mas não é um ponto, é um traço, ele anda. Ele está em movimento. Ele está em movimento, tem uma dinâmica, né, disso. E esses traços, a Andressa falou agora uma coisa que eu acho muito interessante, tem traços que a gente não vai conseguir em uma vida. Exatamente. Resolver. Mas isso não quer dizer que a gente não está mexendo nele. Não precisa ficar parado, né? Não, a gente tem que andar, e a gente chama assim essa espiral evolutiva, né? A gente fazer esse traço andar, e ele vai subindo, a gente vai mexendo nele, ele vai se sutilizando, a gente vai entendendo as nuances e a gente vai melhorando aos poucos. Quando é um traço muito atravancador, você às vezes só amenizar ele já dá espaço para que os outros traços, a gente falou no começo, os outros traços forças, eles tenham um ambiente para poder operar na gente mesmo, vamos dizer assim, e aí você consegue equilibrar melhor, né? Então, seu ponteiro evolutivo, ele, né, dá um salto, dá um giro. Às vezes você não superou totalmente, porque, de fato, tem circunstâncias que são difíceis, não é assim. E para quem nos perguntou, acho que teve uma pergunta aí no sentido de, o que é possível, o que a gente faz? Assim, não tem receita de bolo. A Conscienciologia, ela traz pra gente o desafio da autopesquisa. Com a autopesquisa e com vontade, a gente muda tudo que a gente quiser mudar. Talvez não da noite pro dia. Eu sempre brinco que a gente não é pipoca, né? Que dá um pulinho e se torna alvo branquinho, lindo, saboroso. Não, não é assim. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, esse movimento consciencial nosso de evolução, ele é possível, é factível e somos nós que damos a velocidade para ele. Essa que é a questão, evoluir, todos estamos evoluindo, né? Como aqui o papo evolutivo, a gente vai evoluindo. A questão é qual é a velocidade que a gente quer fazer isso? Tem uma amiga que diz assim, né? A gente tem eternidade para evoluir. Mas eu quero ir logo, né? Vamos lá, pessoal, vamos andar. Então, mas a gente vai encerrando, porque o nosso tempo está fechando aqui, mas agradecendo todos vocês que entraram, a Sheila Bispo também está dando gratidão, aqui o livro está pedindo para a gente deixar o contato aqui, né? Ok, vamos deixar. Para chamar, a gente deixa, pode deixar ali, senão você entra no site também, que ali tem como você pedir isso aí, essa palestra. E só lembrando, viu, Cris, que esse link, ele fica no Facebook da rádio, no Facebook do IPC, o site da rádio também coloca lá os podcasts dos conteúdos, dos programas, então para quem quiser recomendar as pessoas, lá tem todo o nosso material também. Tá, ok? Então tá. E semana que vem, o Papo Evolutivo tá aqui de novo, né? E o assunto é muito interessante, pessoal. Como lidar com a morte. Lembrando que nós estamos nos avizinhando o dia 2 de novembro, onde existe uma comoção, a gente pode dizer assim, mundial, né? Uma comoção mundial em função da morte, que a gente chama de soma, e aí a gente pode olhar com outros olhos, né, para esse momento da nossa evolução. A gente espera vocês para debater isso bem aí na véspera do dia de finados. Estaremos falando sobre isso, sem drama, pessoal, conversando, a gente se entende. Então, agradecendo de novo, um abração, até terça que vem. Até a semana que vem, pessoal. Até semana que vem, obrigada. Beijão. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo, uma produção do